Graça e paz, meu doce e nobre peregrino. Aqui quem vos fala é missionária Eli Maria, da cidade do Paulista, que trabalha com missões integral. Hoje nós iremos falar curiosidades sobre a Páscoa. Amém? Mas antes eu quero perguntar como você está. Eu sei que você está bem porque Deus está no controle da sua vida. E também agradecer aos novos inscritos, aos que têm compartilhado o nosso canal, têm curtido, têm comentado, né? Você fazendo assim, você estará ajudando na missão integral. E sobre comentar, você pode fazer seu pedido de oração, não precisa dizer o que é. Estarei colocando seu nome na caderneta de oração e também fazendo perguntas naquilo que eu possa responder, amém? Então vamos fazer os nossos atos de fé, né? Tem aí o like, dê um like da fé, se inscreva pela fé de graça. Tem um sininho em cima quando você escrever, aperte em cima, que é para receber as notificações. Também tem para você compartilhar a semente da fé com seus familiares, parentes, grupos, irmãos. Fazendo assim você estará ajudando a missão, amém? E também comentando. Vamos para Hebreus. Hebreus para a galeria da fé. Hebreus 11, né? Antes de falarmos sobre a Páscoa, vamos ler aqui Hebreus 11, 28. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhes não tocasse. Amém? Estávamos falando aqui de quem? De Moisés. Estávamos falando aqui de Moisés. Vamos agora para o Êxodo, capítulo 12, se eu não me engano. É 12, 17 do Êxodo. Guardai, pois, a festa dos pães asmos, porque naquele mesmo dia tirei os vossos exércitos da terra do Egito, pelo que guardarei este dia nas vossas geração, estatuto perpétuo. Temos aqui ainda no 20, nenhuma coisa levedada comereis, em toda a vossa habitação comereis pães asmos. O que é que eu quero falar na curiosidade de hoje? Sobre o fermento, o pão asmo. A problemática é comer o pão de fermento, é pecado? É não. Mas o que era que Deus estava querendo transmitir a gente, como transmitiu das ervas amargas? Porque o pão levedado, que era o fermento do Egito, era o fermento, retratava muitas coisas, amém? E eu peço ao peregrino que pegue sua caderneta, sua caneta, vou deixar aí na descrição do vídeo essa curiosidade e as referências. O fermento representava alguma coisa má, impura, e não aceitava, algo que Deus não aceitava. Jesus e Paulo se referiram às falsas doutrinas como fermento. Jesus advertiu contra o fermento, o falso ensino
ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Vamos ver lá em Mateus 16:12. 16:12 de Mateus, no Novo Testamento. Vamos ver o que Jesus estava se referindo. 16:12. Então compreenderam que não dissera que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Aqui Jesus estava advertindo os discípulos a não se contaminar das heresias, das doutrinas dos fariseus, porque o fermento tem esse simbolismo também. Falsa doutrina, falsos ensinamentos, heresias, facções, divisão. Também palavra do axiologia, do eu, de carapuça, para refutar alguém. Esse tipo de fermento que Jesus estava advertindo. O fermento também representava a influência e a corrupção da imoralidade. Paulo se refere ao problema da imoralidade sexual entre os cristãos de Corinto em termos duros e perguntam a Coríntios 5:6. O que é que ele pergunta? 1 Coríntios 5:6. Não é boa a vossa jactância? Não se leveda toda a massa? Não é boa a vossa jactância? Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Isso foi o apóstolo Paulo que estava se referindo. Leveda toda a massa, além de fazer mal para eles, fazia mal para toda a congregação. E não é assim, meus queridos peregrinos? Uma palavra que não vem de Deus, uma mensagem que não é Cristo no centro, uma mensagem que não é cristocêntrica, não leveda toda a massa? Não traz confusão e contenda? Então vamos ver aqui. Deixada sem correção, a ação do fermento da imoralidade pode ser espalhar e corromper a congregação. Deixada sem correção, a imoralidade dentro da congregação leveda toda a massa. Que massa? A igreja. Tem que ter a correção, segundo a palavra de Deus. O sacrifício sem fermento, exatamente como o Filho de Deus no Velho Testamento tinha que oferecer sacrifício, os asmos, isto é, sem fermento e puro. Hoje Deus espera que nosso sacrifício espiritual seja livre de impureza ou que sem fermento. O nosso sacrifício como? As orações, as intercessões, o jejum, a palavra, a Santa Ceia, os cultos que vamos apresentar ao Senhor, sem fermento, puro diante de Deus. O pão asmo, sem moralidade sexual. Para ajuntar-nos a apreciar este fato, Deus nos deu exemplo do sacrifício perfeito e sem pecado, oferecido por seu Filho. Os cristãos de hoje celebram a ceia do Senhor com pães asmos, porque este foi o que Jesus usou no mundo, no modelo com seus apóstolos. Jesus ele usou o pão asmo como exemplo, porque o fermento, aquele pó fazia mal? Não, mas era uma lembrança que na nossa vida não pode ter fermento.
como as ervas amargas, tinha que ter na ceia, para lembrar o amargor da vida de escravidão que o povo de Deus passou no Egito. O sentido é exatamente isso. E ele deixou esse exemplo para os apóstolos dele. Quando consideramos, simbolizarmos do fermento, fica a aparência que nenhum outro tipo de pão pode ser satisfatório. Cristo foi o nosso sacrifício asmo, sem pecado, né? É um exemplo. O pão da vida, Jesus, era para ser o pão da Santa Ceia sem fermento. É um exemplo, só simbólico, para lembrar que ele foi puro. E na nossa vida não pode ter fermento. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Alimpai-vos, pois, do velho fermento. Alimpai-vos, pois, do velho fermento, para que sejais uma nova massa. Alimpai-vos, tira o pecado do teu pão, da tua vida. Tira as heresias, para que sejais uma nova massa, assim como estáis, sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, pelo que façamos festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade, da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Olha aí o que o fermento significa: maldade, malícia, mas com os asmos da sinceridade, da fé, da verdade, da santidade. Tira o fermento. Uma igreja que é sem fermento e pura não permite imoralidade ou falso ensinamento, porque ela tem como modelo a palavra de Deus. A gente não precisa de outro ensinamento. A gente não precisa de mais uma nova revelação. A gente não precisa. A gente já tem a Bíblia pela Bíblia. Não precisamos de fermento. Uma igreja que é alicerçada na palavra de Deus, com a doutrina da palavra de Deus, é uma igreja vitoriosa. 1 Coríntios 5, 9, capítulo 9, versículo 5, versículo 9 do 13. Já por carta vos tenho escrito, Paulo dizendo, não vos associei com os que se prostituem. Isso não quer dizer absolutamente os devassos deste mundo, ou os avarentos, ou os roubadores, ou os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo sem irmão, o Senhor não quer que a gente tenha comunhão com esse tipo de gente. For devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldicente, ou bebarrão, ou roubador, com tais, nem ainda com mais. E não é isso que a gente tem visto? E vale salientar no meio de liderança. No meio de liderança que hoje as máscaras estão caindo. Se o irmão for devasso, não se associe. Ou avarento também não. Ou idólatra, que idolatria? Idolatra
placa denominacional, idolatra pessoa, idolatra pastor, idolatra cantor, idolatra esposa, idolatra filho, idolatra o dinheiro, o carro, idolatra a casa, idolatra os bens. Não vos se associe com ele, porque uma pessoa dessa não tem o que dar. Ele está cheio de fermento. O maldicente, corra dos murmuradores, dos maldicentes. São pessoas, peregrino, que não vai fazer a gente prosperar espiritualmente. Ou bebarrão, já sabe, né? Ou roubador, com o tal, nem andeis e nem comais, porque tenho eu em julgar também os que estão de fora? Paulo faz uma pergunta: não julgai vós os que estão de dentro? Não é para julgar. Hoje diz assim: não julgueis para não ser julgado. Mas com esses frutos você tem que julgar. Para quê? Para você não andar nem com tal. Porque está cheio de fermento. E no 13: mas Deus julga os que estão de fora. Tirai, pois, dentre vós a este iníquo. Era para ser tirado, mas já que não acontece isso nas nossas congregações, Deus está tirando. Deus está tirando as máscaras. Não é assim, meu querido peregrino? É assim. E nós vemos aqui que o fermento simboliza tudo isso. Maus ensinamentos falsos, heresia e pecados. E era isso que o Senhor queria, que tivesse na nossa ceia, para lembrar. Está aqui o pão asmo, sem fermento, lembrando que temos que tirar o fermento dentro de nós. E está aqui as ervas amargas, lembrando quando éramos escravos do Egito, escravos de Satanás, como éramos. Amém? Então essa foi a curiosidade. Eu vou deixar na descrição do vídeo com as referências para os irmãos estar fazendo suas anotações. Vamos orar. Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez diante de Ti, Senhor, falando da Tua palavra, eu te peço, meu Senhor, muito obrigado pela redenção de Jesus ali no Calvário. Muito obrigado, Senhor, pelo nosso pão asmo, que foi o Senhor Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Muito obrigado por tudo. Oh, meu Senhor, eu te apresento cada peregrino, suas famílias. Te peço por misericórdia, faz coisa grande, dê vitória a cada um, alargue a nossa visão espiritual através da Tua palavra. Oh, meu Pai, nos ajuda a tirar fermento que está dentro de nós, tudo que não presta, Senhor, todo pecado de prostituição, de imoralidade sexual, vá tirando, Senhor, da nossa vida, todos os ensinamentos errados, Senhor, que nós aprendemos, vá tirando, Senhor, em nome de Jesus. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus, a chegar diante de Ti com um sacrifício, Senhor, diante de Ti, aceitável. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por tudo. Amém. Amém, meus queridos peregrinos. Deus abençoe a cada um de vocês. Que Deus continue fazendo coisa grande na vida de vocês, porque Jesus está voltando e nós temos que ter reservas. A gente não sabe o que é que nos espera, né? Então a noite escura está chegando. E o que é que a gente tem feito por nós e a nossa família, né? Então é isso. Deus abençoe. Mais uma vez eu quero agradecer a todos. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração de todos. Amém.